E faltava ele, Silas Malafaia, aparecer em desespero. Eu até estava estranhando a demora dele vir a público choramingar o que disse o Paulinho da Força sobre a questão da anistia, que o PL não terá uma anistia ampla, geral e restrita como sempre sonhou, como sempre pediu, porque essa anistia é inconstitucional, e que haverá apenas uma redução de penas. Agora aparece o Silas Malafaia desesperado. Malafaia foi um dos que comemoraram a urgência da anistia, a aprovação da urgência da anistia, e agora, pouco tempo depois, grava um vídeo desesperado com o fato de ter sido enganado junto com todos os bolsonaristas por Hugo Mota, e que não existe mais essa negociação de PL da anistia, e somente um projeto em relação à dosimetria de pena. Vamos ver na íntegra o desespero do Malafaia, que apareceu estridente como sempre, mas antes, pessoal, vai deixando seu like, curte o vídeo e vamos ver aqui o que trouxe o Aécio Neves. Trouxe uma revelação aqui do porquê a anistia dos bolsonaristas não vai ser pautada. Imagina a frustração dos bolsonaristas em receber um não de Aécio Neves. Que fazem, olha só. Rafael, em primeiro lugar, é preciso que nós compreendamos que estamos dando passos, a meu ver, objetivos na direção correta. O deputado Paulinho, designado pelo presidente Hugo Mota como relator da matéria, começou por convidar para conversar dois ex-presidentes da Câmara. Foi nessa condição que ele me chamou para essa conversa ontem na residência do presidente Michel Temer. E a primeira constatação, né, eu próprio disse isso, mas todos compreendem isso, nós temos que fazer uma enorme tentativa de pacificação do país. A anistia, como querem alguns, ela pode até ter votos no Congresso, né? Não é impossível que tenha, mas ela já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Colocar o Congresso novamente em confronto com o Supremo Tribunal Federal vai atender aos dois extremos. Interessa só aqueles que surfam de alguma forma nessa agenda da polarização. Por isso, ficou claro, e o deputado Paulinho disse isso com todas as letras, não se trata mais de anistia. Anistia é inconstitucional. Que lapada, hein? O Aécio Neves jogando na cara deles que não se trata mais de anistia. Que ele, Temer e Paulinho da Força definiram que não tem mais essa historinha de anistia. Que pancada, pessoal. Vai deixando seu like aí, preciso da sua ajuda, curte para nos ajudar. E vamos ver agora o desespero de Silas Malafaia. Povo abençoado do Brasil, só pode ser piada essa fala de Temer, um constitucionalista como ele é. Então, vamos ouvir a fala do Temer e depois eu vou comentar. Vamos lá? Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Não acredito. Quer dizer que tem que ter o acordo do STF e o acordo do Executivo para uma anistia, um pacto da anistia. E a Constituição, senhor constitucionalista, jogada na lata do lixo? O STF já definiu inconstitucional a anistia. O que eles estão fazendo é tentando construir um acordo para que esse projeto passe. Porque se passasse uma anistia da forma que os bolsonaristas queriam, o STF a declararia por maioria inconstitucional e os bolsonaristas seriam ainda mais humilhados. Então o que essas pessoas estão negociando, tentando negociar nos bastidores com as lideranças políticas, com representantes de ministros do Supremo Tribunal Federal, é um acordo que não seja derrubado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. E segundo o UOL, o máximo que eles conseguiram com o STF para Jair Bolsonaro é reduzir a pena de 27 anos para 21 anos, pessoal. Ou seja, na melhor das hipóteses, para Jair Bolsonaro, ele vai ficar o resto da vida na cadeia. Mas é claro que a população vai sair às ruas agora no domingo para pressionar os parlamentares para que votem contrários a qualquer possibilidade de anistia, porque não é possível negociar com quem tentou subverter o Estado Democrático de Direito. Mas o UOL trouxe aqui que o STF teria dado o ok para a proposta de 21 anos de prisão para Jair Bolsonaro, mas em regime fechado, ou seja, nada de prisão domiciliar. Que lapada, pessoal! E o Malafaia continua com o choro, vamos ver aqui. Então vamos lá, e tem outra coisa aí, terrível, o PL da dosimetria, nova dosagem de penas. Um constitucionalista falando uma asneira dessa? Dosagem de pena pertence ao Supremo Tribunal Federal e não ao Congresso. Se eles cometeram algum erro como cometeram, eles que reduzam as penas. Pela covardia, pelo erro, pela perseguição política, botar Débora, Bolsonaro e outros em cinco crimes vergonhosos. Agora, vamos lá, senhor constitucionalista, eu vou refrescar a sua memória, porque você estava bem vivo, sabendo disso que eu vou falar. Em 1979,
houve uma anistia ampla, geral e irrestrita para essa turma da esquerda. Isso é mentira, tá, pessoal? Essa questão da anistia que eles estão usando de narrativa que foi concedida à esquerda a pessoas que foram perseguidas na época da ditadura é uma mentira dizer que é a mesma anistia que os bolsonaristas estão pedindo e que os bolsonaristas merecem uma anistia. E o jornalista do Globo News, Guedinho, desmentiu essa narrativa. Olha só que lapada. A anistia de 79, e aí esta é a mentira que estão contando, a anistia de 79 foi uma anistia de memória. A anistia de memória, você absolve os crimes, mas não os fatos. Ela tem a memória da ditadura. Eu vou dar um exemplo que está muito em voga. Por exemplo, Rubens Paiva. O que é uma anistia de memória? Olha, quem matou Rubens Paiva não vai ser processado, nem condenado, mas a morte existiu. A morte existiu e vamos ter a memória. A gente vai dar um atestado de óbito para a família, rasgar aquele falso e vamos dar um atestado de óbito falando a verdade. Ele foi morto pelo Estado brasileiro. Então, é uma anistia em que você não apaga os fatos. É diferente da anistia do esquecimento, que é essa de Bolsonaro. Eles estão jogando os fatos no lixo. E quando você faz a anistia do esquecimento, você conta uma mentira. Então, o que é contar uma mentira? Você diz assim, gente, não houve nada, foram velhinhas com a Bíblia na mão no 8 de janeiro. O Bolsonaro não fez nada, o Bolsonaro é um perseguido pelo Alexandre de Moraes. Então, é uma anistia que apaga os fatos e conta uma mentira. Muito diferente da anistia de 79, que foi uma anistia de memória, em que ela inicialmente serviu apenas para os militares criminosos e depois, pela força do Ulisses Guimarães no Congresso, estendeu a todos os de esquerda, porque aqui não foram anistiados os crimes de sangue. Ou seja, pessoal, ele acabou com essa narrativa, com esse argumento de tentar comparar o que aconteceu na época da ditadura militar, a perseguição, essa anistia que houve naquela época, que inclusive começou pelos militares e depois só foi estendida aos militantes de esquerda que foram perseguidos com muita luta. Eles querem comparar com Jair Bolsonaro, que é a anistia do esquecimento de quem tentou dar o golpe, quem tentou subverter o Estado Democrático de Direito. E essa narrativa cai por terra nessa perfeita análise do Guedinho. O que vocês acham? Vai deixando seu like, pessoal, ajude o nosso trabalho, se inscreva no canal se você for novo aqui. O que a gente viu do vídeo de Malafaia já é o suficiente. Quem quiser ver completo é só ir no canal dele. Mas já adianto pra vocês, é uma choradeira total porque a anistia bolsonarista foi enterrada. A anistia queria salvar Jair Bolsonaro, que os bolsonaristas queriam, foi enterrada. Inclusive o 247 trouxe uma notícia mostrando que o Paulinho da Força reforçou mais uma vez que a única saída para esse projeto avançar é apenas reduzir penas, diz o relator da anistia aos bolsonaristas. Olha só, Paulinho descartou completamente a anistia ampla, geral e restrita. Sai na nova matéria aqui do portal Metrópolis, repercutida pelo portal 247, que estamos vendo aqui nesse momento. Então, pessoal, a única possibilidade de negociação é essa. E como vocês viram, o Supremo Tribunal Federal deu o aval de que a pena de Jair Bolsonaro possa ser reduzida para 21 anos de prisão. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Deixe a opinião de vocês aqui abaixo, não saiam do canal sem deixar o seu like. Peço que você se inscreva aqui se você for novo. Lembro a vocês da importância de se inscrever, ajudar no crescimento da nossa plataforma aqui no YouTube. Muitas pessoas que assistem os nossos conteúdos não são inscritas aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreve aí para ajudar. Não saia do vídeo sem deixar o like, que leva o nosso conteúdo a mais espectadores. Logo mais eu volto com mais vídeos. Um abraço a todos. Quem quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aqui em cima.